bênção estarmos juntos novamente. Estamos alegres de estar nos preparando para cultuar mais uma vez o nosso Deus. E a sua presença muito nos alegra. Estamos já numa perspectiva de marcar cultos presenciais. Hoje mesmo à noite vou estar indo numa igreja nossa aqui perto, que está aguardando a vinda de um pastor para dirigir uma ceia presencial com todos aqueles cuidados que são necessários. Isso é um certo avanço, né? Nós estamos alegres por isso, né? Nós vamos começar hoje o nosso culto com a leitura bíblica, né? Hoje é o nosso último sermão sobre o Apocalipse, o sermão específico do texto, né? Nós ainda queremos fazer mais uma semana que vem, mas para rever um panorama geral do Apocalipse e recomendar a você uma maneira de estudar o livro de modo permanente, não é? A gente tem visto o Apocalipse como um manual que nos orienta na maneira de ler o que acontece no mundo. A igreja precisa ter essa presença no mundo. A presença da igreja é profética. Então ela não pode ser uma igreja alienada, uma igreja que à sua volta as coisas acontecem e ela pega sempre de surpresa, né? O próprio Jesus falou que vem como um ladrão, mas ele não vai pegar de surpresa a igreja. Mas claro, se ela estiver atenta, se ela estiver atualizada com o que acontece à sua volta. Então nós vamos, na semana que vem, falar um pouco sobre temas gerais que a gente precisa sempre estar acompanhando para que a gente possa estar cumprindo o nosso ministério profético, né? Tenha uma palavra de autoridade, uma palavra de respaldo bíblico, não é? No nosso testemunho, não só evidentemente no nosso testemunho, mas no nosso modo de ser, não é? E juntando aquelas três coisas que Deus falou para Josué, né? Medita no livro, cumpre o que está no livro, prega o que o livro diz, não é? Vamos ler Ezequiel 43. Eu gostaria que você lesse conosco. A gente vai fazer aquela leitura de 2 em 2 versículos. Você atente bem para esse texto, porque uma das coisas que a gente quer lembrar a você e lembrar no sermão da semana que vem, já falando, né, do sermão da semana que vem, a gente quer lembrar a você que não tem como a gente entender o Apocalipse sem conhecer o Antigo Testamento. Em diversos trechos do Apocalipse, João demonstra o seu conhecimento do Antigo Testamento. Ele atualiza o Antigo Testamento. Ele mostra como no Antigo Testamento você tem profecias que estão em curso e profecias que ainda vão se cumprir. E uma dessas nós vamos ler agora, em Ezequiel 43, do versículo 1 ao versículo 9. Não é? Depois, quando a gente, no decorrer do sermão, mencionar esse trecho, lembrar esse trecho, vai ser importante você conhecer o livro de Ezequiel, você lembrar de fatos anteriores a este descrito no capítulo 43, que na verdade é a descrição de uma visão, a descrição de uma profecia, né? Vamos ler Ezequiel 43, de 1 a 9. Nós vamos ler de 2 em 2 versículos, eu e a minha congregação aqui, né? Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Quebar, e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono,
e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Todos nós, agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. É um texto que depois a gente vai contextualizar dentro do que a gente vai falar hoje no sermão, não é? Nós usamos essa leitura para que você possa fazer essa associação e lembrar-se do que a gente falou aqui, né? Hoje, a parte final do Apocalipse está contida, antecipada na profecia de Ezequiel. Não tem como a gente entender os capítulos 21 e 22 do Apocalipse sem rever os trechos finais do livro de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 48. Já que falamos da glória do Senhor, vamos agora cantar o hino Santo, 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 não é? De nossos salmos e hinos. Qual é o mesmo número dele? 247. Abra o seu inário no hino 247. Aliás, quem está no YouTube, né, vai ver a letra do hino, não é? Então, você vai ter a letra disponibilizada para você e também os slides do sermão de hoje lá no YouTube. Vamos cantar o hino Santo, 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 247. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Senhor, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de Maurácio, firmemente a terra, eras incêndios e aqui ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus Senhor, excelso Criador. Um dos temas mais lindos, não é, da Bíblia é o da santidade do Senhor, não é? E a santidade de Deus é um atributo de Deus compartilhado, não é?
nós somos santificados. A obra final de Deus começa quando? Na cruz. A Bíblia diz que aquilo que vai habitar os céus, a noiva do Cordeiro, já está sendo santificada. É a igreja, não é? A restauração de todas as coisas já começou na cruz. E nós, como igreja, também anunciamos isso. E o ponto principal é a santidade da noiva, a preparação da esposa do Cordeiro para a festa nos céus, não é? Vamos orar nesse momento? Eu gostaria que você acompanhasse a oração. Eu vou convidar a Ana Luísa para orar nesse início do nosso culto. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez, Pai, por podermos estar aqui, Pai. Por mesmo distante, temos a oportunidade de estar conectados, Senhor, de alguma forma, adorando a Ti, prestando culto, Senhor, a Ti. Eu te agradeço pelos cânticos entoados, pelos hinos de louvor, que nós possamos cantá-los com o coração cheio e em adoração a Ti, Pai. Te peço também pela mensagem que será ministrada, que Tu fale aos nossos corações, Pai. Eu também quero te pedir, Pai, por essa situação difícil que nós estamos enfrentando, que continue, Senhor, a nos abençoar e nos fortalecer. Fortalecer, Pai, as pessoas que perderam entes queridos, que estão enfrentando doenças, que sentem, Senhor, saudade, Pai, de estar junto com os irmãos. Eu quero te pedir que Tu estejas nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo, Senhor. E que continue, Senhor, a nos abençoar, a abençoar o Teu povo. Eu te agradeço e eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico e depois darmos continuidade ao nosso culto, já lendo o texto, a nossa mensagem desta noite. Acompanhar parte a parte
o texto, não é? Então, nós vamos reler esses trechos dos capítulos 21 e 22, à medida que a gente for fazendo a argumentação do sermão, não é? Então, nós, a princípio, vamos ler o capítulo 21, de 1 a 8. Apocalipse 21, de 1 a 8. Dessa vez a gente vai ler de um em um versículo, não é? Um trecho menor, não é? Então, nós vamos fazer a leitura alternada de 1 em 1 versículo. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 8. Você que está aí no YouTube, você já pode acompanhar pelo slide, né? Nós colocamos Apocalipse 21, 22, parte final dessa série de sermões que nós estamos fazendo, né? Vamos ler? 21, de 1 a 8. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém? Não é? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa leitura, pelas promessas que são verdadeiras, por todo esse percurso que estivemos fazendo no livro do Apocalipse, que é como um manual desse peregrino, não é? Daquele que está no mundo atento para as indicações da profecia. O próprio livro do Apocalipse diz que Jesus é o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. Então, a advertência para que Jesus, como Salvador, seja aceito, para que seja crido o Evangelho, a advertência, Senhor, para que eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação, é a mensagem permanente da igreja. Então nós agradecemos por esse percurso e por essa visão. O sermão de hoje vai nos dar uma visão antecipada de uma realidade que vai se cumprir a qualquer momento. Para Deus é como se estivesse acabada, para Ele o tempo não existe. Para nós, Ele considera a nossa história, Ele entrou na história, então para nós ainda há uma grande expectativa, mas nós hoje vamos rever essa visão e vamos ser confortados pelas certezas e convicções que esta visão nos traz. Nós agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vamos começar a nossa jornada, não é? Essa parte do Apocalipse. Você já pode ver que ela indica um novo céu, vi novo céu. Se você lembra da parte final, a parte final ainda foi uma parte de um grande conflito, não é? Você lembra do sermão semana passada, não é? Na semana passada houve ainda, lembram da boca do falso profeta, da boca da besta, saíram demônios que foram procurar os reis da terra para que pudessem ainda tentá-los para se reunir contra os salvos, não é? Então houve o período do aprisionamento de Satanás, ele foi solto, tentou de novo uma outra
arremetida, a sua última arremetida, e a gente viu que ele foi derrotado pelo Cordeiro, não é? Então a gente, no sermão passado, a gente ainda experimentou as cenas finais de uma grande batalha, depois as cenas do juízo final, a definitiva prisão de Satanás e todos os seus demônios e todas as pessoas que no juízo final demonstraram não ter crido em Jesus. Ficou claro isso, todos eles. Então foi a última página da história da humanidade. Agora, qual é a visão que a gente vê depois que tudo isso passa, depois que tudo isso fica para trás, não é? Essa é aquela parte do Apocalipse que vai se desenrolando naquele aspecto que muitas vezes as pessoas que leem dizem que se assustam. A culminância desse conflito se deu no sermão da semana passada, né? Aliás, ele está no YouTube, você pode revê-lo. Agora a gente, quando abre a Bíblia no capítulo 21, a gente lê: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, não é? Então há um novo céu, uma nova terra, uma nova criação, não é? Então essa visão é uma visão deslumbrante, não é? Até o mar, a beleza do mar, a grandeza do mar, o planeta Terra, ele é 2/3 tomado pela água dos oceanos, não é? Então o mar é uma coisa deslumbrante, não é? O enfrentamento com que os grandes navegadores, né, ou que aqueles homens da antiguidade enfrentavam os oceanos, era uma coisa tremenda, uma garra, uma coragem. Então o mar, a grandeza do mar, para nós que somos seres humanos frágeis, né, ela é deslumbrante, pois a Bíblia diz que ele já não existe, há um novo céu e uma nova terra. E o que João avista? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém aqui, ela é a noiva do Cordeiro, não é? O Novo Testamento diz também que a igreja é a noiva do Cordeiro, e essa cidade é uma cidade perfeita, não é? Aí entra aquilo que a gente disse a você, para você entender, para você ler o capítulo, aliás, não é nem o capítulo todo de Apocalipse 21, na verdade outras partes do capítulo de Apocalipse 21 também tem relação com Ezequiel, mas só esse começo você tem que ler pelo menos uns 4 capítulos, esses 2 versículos de Apocalipse 21 e 2, para você compreender. É bom que você leia Ezequiel, pelo menos uns 4 capítulos, do 40 a 42, não é? Do 40 a 42. Mas a parte final de Ezequiel, os 8 capítulos finais, de 40 a 48, eles são uma pré-leitura, uma orientação para você entender essa visão que aparece, né? E essa cidade vai ser descrita. Na continuidade do capítulo 21, nós vamos ver como é essa nova Jerusalém, não é? Diz aqui o versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, fantástico o versículo que você vai ouvir agora, né? Você lembra do cenário do Apocalipse que a gente deixou lá atrás, nos capítulos 4 e 5? No capítulo 4 e 5 está desenhado um cenário no céu. Esse trono, ele permanece durante toda a ação que se desenrola, tanto no céu quanto na terra, não é? Eu acho que aquele sonho de Jacó se cumpre um pouco no Apocalipse, né? Porque Jacó fala assim: olha, no meu sonho eu via anjos subindo e descendo. No Apocalipse o tempo todo é anjos subindo e descendo, não é? Então, aqui a gente vê no capítulo 3 o aviso, né? Ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, o que a voz dizia? Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que promessa fantástica, né? A promessa que se cumpre aqui, a voz que vem do céu, depois de toda a história já ter se cumprido, o juízo final ter acontecido, tudo que é ruim, que a gente ainda tem que, quando lê o Apocalipse, a gente tem que ainda ruminar, a gente tem ainda que, né, franzir o sobrecenho e fechar os olhos e virar o rosto para o lado e entender que é uma coisa negativa, que está ligada ainda ao flagelo principal da humanidade,
que é o pecado, não é? A gente vê que isso se fez, isso agora é passado, isso agora não existe mais na nossa memória. Isso foi resolvido, né? Na verdade, o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas na cruz. E a história do juízo no Apocalipse é para os que rejeitam a cruz, não é? Vamos ler o texto de João 3, para que a gente possa lembrar isso, não é? Aquele texto clássico de João deixa isso bem claro, não é? João 3, 16 a 18, alguém pode ler para mim? João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Gente, 3 coisas fundamentais, né? A gente resumindo, né? O primeiro versículo diz que Deus deu o seu Filho, né? Você daria o seu Filho para morrer pelo seu inimigo, né? Deus deu o Filho dele para morrer pelos inimigos dele, pelos inimigos de Jesus, pelos inimigos de Deus, porque a Bíblia diz que toda a humanidade está na condição de inimigos de Deus. Então Deus deu o seu Filho, a prova do amor de Deus é essa, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. E aí o versículo 17 de Deus, para que Jesus veio ao mundo? Nós lemos, né? Na semana passada, lemos também, mencionamos isso no estudo de terça-feira sobre Jó. Deus não joga na cara do homem o seu pecado. Para Deus já basta todo o prejuízo que o pecado promove. Então, versículo 17, Jesus não veio julgar o mundo, Ele veio salvar. Uma das coisas que as pessoas, acho que eu costumo dizer que é insuportável para as pessoas, elas entenderem que são todas iguais. É muito difícil a gente entender que todos nós somos iguais. As pessoas gostam de se sentir acima, mas a Bíblia diz que todos nós somos iguais. Então Jesus veio salvar todos. Isso o 17 diz, Jesus não veio julgar o mundo, não veio jogar na nossa cara o nosso pecado, na cara de ninguém. Ele veio salvar do pecado. E o que diz o 18? Quem nele crê está salvo. O pecado nunca foi obstáculo para a salvação. Quem nele crê está salvo. Agora, o que não crê já está julgado. Por quê? Porque não crê. Então ninguém é condenado pela quantidade de pecado. Condenado todos já estão. Todos já estão. Mas Jesus veio nos salvar dessa condenação. Por isso que a gente diz que, claro, qualquer um tem o direito de dizer que tem uma religião, mas aquele que se aproxima de Deus verdadeiramente, Deus precisa atuar na vida dele, Deus precisa agir na vida dele. Ele tem que admitir morrer e ressuscitar. É radical a conversão, é morte e ressurreição em Cristo. Senão é fraude, senão não é conversão. A Bíblia deixa isso muito claro. Essa é a mensagem principal do Antigo e do Novo Testamento. Então o Apocalipse, ele deixou para trás aqui aqueles que rejeitaram a salvação, aqueles que rejeitaram Jesus. Não foi a quantidade de pecados deles, mas foi porque eles rejeitaram Jesus. Então, uma vez tendo rejeitado Jesus, o seu pecado os condena, não é? Então a Bíblia está dizendo aqui em Apocalipse 21 que Deus, o tabernáculo de Deus com os homens. Aí você pode começar a ler Ezequiel, né? Nós vamos fazer uma panorâmica nesses capítulos 40 a 48, porque quando diz que o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, lá em Ezequiel, a partir do capítulo 40, Ezequiel descreve esse santuário, descreve esse tabernáculo restaurado. Você vai lá no capítulo 40 a 42, 2. Se você ler Ezequiel 40, 42, desculpem, 40 e 42, 40, 48 e 42, você vai ler sobre esse tabernáculo. Por quê? Porque lá em Ezequiel, você lendo lá nos capítulos iniciais, eu já disse isso aqui algumas vezes, porque tem a ver com o contexto do Apocalipse,
Ezequiel está na Babilônia, mas ele é arrebatado por Deus e vai a Jerusalém e faz um tour pelo templo de Jerusalém. Desde a entrada da porta, passando pelas câmeras, passando pelo santo lugar, pelo santíssimo lugar, pelas câmeras internas, por todos os lugares do templo, e ele checa o quê? Que a iniquidade tomou conta daquele templo, por dentro e por fora. Que aqueles sacerdotes adoravam deuses e faziam nas paredes do templo pinturas de religiões, de deuses, do panteão, não é? De deuses vizinhos, pagãos, ao redor de Jerusalém. Aquilo os fascinava, não é? Então, Deus mostrou isso para Ezequiel. Então, agora Ezequiel está descrevendo um santuário restaurado, não é? Claro que o santuário de Deus é o nosso coração. O santuário de Deus não é um lugar físico. Um dos pontos principais da profecia de Jeremias é quando ele vai pregar na porta do templo, e os judeus tinham um templo como um talismã. Os judeus do tempo de Jeremias não acreditavam em Jeremias porque lembravam, eles liam a Bíblia errado. Pode acontecer isso também, cuidado, quando você for ler a Bíblia, deixa o Espírito Santo te orientar. Porque no tempo de Jeremias, os judeus liam um trecho de Isaías, quando a Assíria cercou Jerusalém, e um anjo de Deus, ele enviou um anjo e 185 mil soldados morreram de uma doença, não é? E a Assíria não invadiu Jerusalém. Então eles achavam que o templo era um talismã, porque existia em Jerusalém o templo, os babilônios viriam e jamais pisariam no templo, jamais derrubariam as muralhas de Jerusalém. Então Jeremias foi para a porta do templo e ironizou, falou: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Vocês viram ele dizendo isso? Pois santo não é um lugar, santo é um povo, santos são vocês. E aí Jeremias, na porta do templo, em Jeremias capítulo 7, ele pregou um sermão dizendo que aquele templo seria o quê? Reduzido a ruínas. Aliás, Jesus também falou isso, não é? Jesus também falou isso em Jerusalém. E o que aconteceu? Ele quando falou isso, ele foi acusado, quando foi preso, de que destruiria o templo em 3 dias, o reedificaria. Jesus se referia à sua morte e à sua ressurreição. E Jesus morreu no ano 33, no ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. Até hoje está destruído, não é? Então, quando Jeremias ele prega na porta do templo, os amigos de Jeremias, o povo da terra, os companheiros do partido do rei Josias, que já havia morrido, e quem reinava era o rei, filho de Josias, fala: Jeremias, some, porque a gente não pode deixar de dizer que você pregou isso ao rei. Se a gente não disser, alguém vai dizer e a nossa cabeça vai rolar. Então, você e Baruque, sumam, que a gente vai lá avisar ao rei que você disse isso na porta do templo. E o rei mandou queimar o bolo de Jeremias, picotou na hora e jogou no fogo. E Deus mandou Jeremias escrever de novo 2 trabalhos. Baruque, você vai escrever todo o rolo de novo, as profecias, e ainda vai acrescentar outras, né? Então, essa renovação que se opera aqui, ela é definitiva. Por isso que o Apocalipse diz que esse santuário é para a morada definitiva de Deus entre nós. Então, você vai ler o santuário restaurado e santificado, Ezequiel 40, 42, a presença da glória do Senhor antes ausente do templo, Ezequiel 43. Você lembra quando Moisés terminou a tenda do tabernáculo? Ele não pôde ficar dentro dela porque a glória do Senhor entrou. Lembra quando Salomão estava orando na consagração do templo que ele construiu? Ninguém pôde ficar lá dentro porque a glória de Deus entrou. Pois quando Ezequiel vai pregar, a glória de Deus se retira do templo. Ezequiel vê a glória de Deus se retirando do templo. Durante toda a profecia de Ezequiel, ele menciona essa resplandecência da glória do Senhor, que é muito tocante na vida dele, porque ele estava sentado no meio dos exilados. Israel acabou. A promessa da terra feita a Abraão, a terra não era mais de Israel. O reino que, quando Davi foi vocacionado, foi chamado, Deus disse que o reino de Israel seria um reino eterno, no sentido espiritual.
mas eles entenderam no sentido político, não tinha rei no trono. E o templo que Salomão tinha construído, que era a joia da coroa lá, o templo foi queimado, foi destruído. Então Israel perdeu o templo, perdeu a terra e perdeu a liberdade. Era o êxodo ao contrário. O livro de Ezequiel começa com o profeta Ezequiel sentado com os exilados, no meio dos exilados, na beira do rio, sem nenhuma perspectiva, até que a glória do Senhor, para que o próprio Ezequiel se sentisse vocacionado e ele mesmo tivesse de si próprio, né, contra todos os profetas falsos que diziam que o exílio ia durar 2 anos. Então Ezequiel, ele é, pela visão que ele tem da glória do Senhor, ele adquire o vigor de que precisa, a autoridade de que precisa, não é? O conteúdo da mensagem de que precisa. Então essa visão da glória do Senhor, e agora em Ezequiel 43, é restaurado o templo, né? A descrição detalhada desse templo é um templo purificado de toda aquela idolatria que foi descrita lá em Ezequiel 8, 9, 10, 11, 12, né? E aquele homem do estojo, né? Que João mesmo viu em Apocalipse, não é? Aliás, foi dado a ele no capítulo 11, não é? O homem do estojo que prefigura a pessoa de Jesus, que marca os salvos, não é? Não é o sinal da besta, é o sinal dos perdidos, é o sinal o quê? Do sangue de Jesus, a aliança no sangue de Jesus que marca os salvos, né? Então, é essa restauração que a gente está vendo aqui. Esse versículo 3 de Apocalipse 21 corresponde a 3, 4 capítulos de Ezequiel, que é muito importante que você leia, né? A restauração do sacerdócio antes totalmente corrompido. Eu não disse a vocês que Deus mostrou a Ezequiel os sacerdotes desenhando nas paredes, até tinha um artista desenhando nas paredes internas do templo a figura dos ídolos, e os sacerdotes com incenso, com um culto profano dentro do templo de Jerusalém. E agora Ezequiel tem uma visão da restauração do sacerdócio, no capítulo 44, de 1 a 27. A restauração dos ofícios do príncipe, dos magistrados, o calendário das festas. O que Deus fala por boca de Isaías? Deus fala assim: olha, quando vocês se reúnem para as festas, eu tenho nojo. Isaías falou isso para o povo, né? O capítulo 1 ainda do livro. A festa da lua nova, eu tenho vontade de vomitar, não é? Quando vocês se reúnem. Mas esse calendário litúrgico vai ser restaurado. Esse trecho que nós lemos, você reparou? Dizendo a glória do Senhor volta para o templo em Ezequiel 43, mas no versículo final ele joga para fora o cadáver dos reis. Teve cadáver de rei Israel que não foi sepultado. O desprezo, né, com que foi esquecido, né, arrastado e largado no meio do caminho. Então, a restauração dos ofícios do sacerdote, do príncipe, dos magistrados. Jeremias é contra o falso profeta, é contra o ancião, é contra o juiz, é contra o príncipe, é contra o magistrado, Jeremias era contra todo mundo, até contra o rei, que todo mundo de Israel havia se corrompido, né? Então, Ezequiel, os efeitos do ministério do santuário com as suas águas purificadoras e o limite da cidade onde o Senhor vai estar. Você sabe como é que termina o livro de Ezequiel? Nós estamos lendo aqui em Apocalipse, né? Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Alguém lê para mim o último versículo de Ezequiel? Ezequiel 48, 35. O último versículo de Ezequiel. Olha que interessante esse último versículo. 48, 35. Ezequiel 48, 35. Quem achar pode ler. 18 mil côvados em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Que coisa fantástica, gente. Sabe qual é o nome dessa cidade que João veio descer aqui? Eu vi uma cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. O Senhor está ali. O Senhor está ali. Essa vai ser a cidade onde nós vamos habitar. Você quer uma visão mais bonita do que essa? O tabernáculo do Senhor estará entre nós.
não é? E aqui uma coisa interessante no versículo 4, que eu gostaria que alguém lesse, Apocalipse 21, 4. Agora em Apocalipse, que se adapta muito a essa fase que a gente está vivendo, né? Apocalipse 21, 4. Olha bem o que diz esse texto. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, gente, isso tudo que a gente está vendo agora vai passar, não é? E a gente tem que ser bem realista, né? Eu estava dizendo que a gente está com um vírus camarada, né? Por quê? Ele não é contaminado pelo ar, não é? É necessário a presença de uma pessoa, é necessário que você toque numa superfície contaminada. Então, o sabão, não é? E mata o vírus. Agora, o vírus, por exemplo, eu não sei nem se é vírus, que aí tem alguém da biologia que tem que me ajudar, né? Mas o micro-organismo da tuberculose, ele é resistente ao sabão, né? Ele fica anos e anos e anos num canto qualquer, esquecido, né? E pode contaminar as pessoas, não é? Então, uma das coisas que a gente sabe que vai acontecer, e o Apocalipse nos previne, é que ainda virão acontecimentos piores, catastróficos, e muitas vezes, talvez a maioria das vezes, relacionados à própria conduta humana. Não é uma coisa que Deus manda porque está castigando, não é um anjo que vai descer do céu para fazer isso. A linguagem simbólica do Apocalipse afirma isso, e a gente já viu aqui que os anjos podem até não impedir que aconteça, porque os anjos de Deus impedem que muito malefício aconteça. Nós vimos no Apocalipse, nós lemos em Daniel a batalha que os anjos travaram contra demônios para que o servo de Deus, ou para que acontecimentos terríveis deixassem de acontecer. Então os anjos podem impedir, mas o próprio ser humano é o principal causador de muitos males. Conseguiu ver o nome do bichinho? Bactéria. É uma bactéria, né, para a tuberculose, né? Então, resistente. Então, a gente está vendo aqui que nessa cidade não haverá lágrima, a morte não existirá, o luto não existirá, o pranto não existirá, a dor não existirá. Tudo isso que a gente está vivendo na face dessa pandemia, né? Todas essas palavras se encaixam perfeitamente no que a gente está vendo nesse contexto. Mas são coisas que, diz o texto aqui, as primeiras coisas passaram. Essas são as primeiras coisas e elas vão passar, não é? Vamos avançar no nosso slide? Cumprem-se as determinações a partir do trono celestial e de seus atores. Como que essas coisas se cumprem? O capítulo 22 do Apocalipse vai definir isso, não é? Eu quero que alguém leia o versículo 5, Apocalipse 22, 5, não é? Alguém pode ler para mim Apocalipse 22, 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aí está. Essa parte, não é? O texto, eu li o 20, eu falei 22, é o 21:5, desculpem, é o 21:5. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então está aí quem faz novas todas as coisas. A gente viu lá no Apocalipse, quem é que está sentado no trono? É Deus, é o Senhor que está sentado no trono. E Ele renova todas as coisas. Só mesmo o poder de Deus é o poder renovador, não é? A igreja, quem é a igreja? A igreja é a congregação daqueles que experimentam em si mesmos esse poder renovador. Claro que isso é um atrevimento, né? O Evangelho, sim, é um atrevimento. A gente, quando lê no Apocalipse, fala que Jesus Cristo, como precursor, entrou no céu por nós. E nós, então, temos esse atrevimento de dizer que o nosso lugar está garantido nos céus. E o Senhor começa a tornar novas todas as coisas, e começa isso pela obra que realizou, o quê? Na vida daquele que crê. A gente, quando fala de igreja, não fala de um grupo fechado, uma panelinha, não é isso.
Às vezes as pessoas podem entender errado, né? Achando que os crentes são segregacionistas. Não são, não. Igreja é algo que é de Jesus. Ele falou: edificaria a minha igreja. E igreja é quem crê. Claro que factual, isso é factual. Nós temos na história denominações. A nossa denominação, o nome, denominar é dar nome. O nome da nossa denominação, por razões históricas, é congregacional. A outra, por razões históricas, é quadrangular. A outra, por razões históricas, cada uma tem o seu nome, batista, presbiteriana. Mas a Igreja de Cristo, ela é a Igreja de Cristo pela marca dele, pelo batismo que o Espírito Santo promove. E Jesus derrama o Espírito, Jesus batiza no Espírito, e isso é que confirma na fé. Então nós estamos vendo aqui que Deus, ele faz nova todas as coisas, e o sinal dessa novidade é a igreja. Escreve, pois, estas palavras são verdadeiras. Nós não estamos aqui, como crentes, nos iludindo, não é? Muita gente que não crê diz que a gente vive numa ilusão, que a gente fica imaginando o céu, nós somos um bando de alienados. Não somos, não. A gente não está aqui se alienando, não. A gente está crendo em palavras fiéis e verdadeiras. A gente sabe que tudo isso que o Apocalipse coloca aqui, se a gente puder desenhar agora com a ciência digital, não é? Se alguém puder fazer, desenhar como obra de arte, a gente sabe que isso daqui é uma representação. Mas por trás disso aqui estão verdades. Estão verdades que os nossos olhos vão contemplar e vão verdadeiramente experimentar. É isso que ele está dizendo aqui. Aquele que está sentado no trono anuncia que todas as coisas estão definitivamente restauradas. Por isso desce essa cidade do céu, por isso aparece esse tabernáculo restaurado, por isso a glória do Senhor retorna, por isso que Deus diz que vai morar no meio da cidade. Todas as coisas restauradas, e a voz que vem do trono diz isso. Vamos ler Ezequiel 43, 1 e 2, e Ezequiel 43, 8 a 12. Lá em Ezequiel está antecipada essa visão que o versículo 5 indica para a gente, né? Ezequiel 43, 1 e 2, e outra pessoa, por favor, lê 8 a 12. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. A glória do Senhor retornando ao templo, né? Esse tabernáculo que desce dos céus, onde Deus vai habitar, onde nós estaremos com Ele habitando. Deus está ali, é o nome da cidade. Deus habita no meio dela, no meio dele, do tabernáculo. O tabernáculo dele é com os homens. A glória do Senhor, estaremos diante dela então, para sempre. O que diz de 8 a 12? Pondo seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo. Envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram, faze-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. A restauração do templo. Israel ia olhar para esse modelo novo, porque o modelo anterior, o próprio povo, os próprios sacerdotes sujaram, né? Eles tornaram impuro aquilo que Deus havia santificado. Vamos ver quem é a identidade daquele que tudo restaura. Apocalipse 21, 6.
Quem é aquele que tudo restaura? Nós lemos no 5, né? No Apocalipse, a pessoa de Deus e a pessoa do Cordeiro, ora, estão o quê? Dizendo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma autoridade. É isso que está escrito aqui. Nós lemos no 5, aquele que está sentado no trono diz, faço nova todas as coisas. E o que diz o 6? Diz-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Este é Jesus, não é? E olha, a gente vai ver agora de onde vem essa fonte de água da vida, não é? Lá em Ezequiel 47, há um rio que brota do santuário que desce. Esse santuário que é mostrado aqui em Apocalipse 21, que é antecipado em Ezequiel, pois da porta de debaixo, da porta principal do santuário, há um rio que brota, e esse rio é o rio de água viva, não é? Jesus falou, quem crê em mim, do seu interior brotam rios de água viva. Essa é a promessa do Senhor Jesus, não é? Essa é a distinção, e há uma distinção que a gente vai ler agora no 7 e no 8, não é? Eu gostaria que alguém abrisse em Malaquias 3,18 e outra pessoa em 21, 7 e 8. Lê para mim 21, 7 e 8, e depois a pessoa que abriu Malaquias 3,18 vai ler para mim 3,18. Nós vamos ver agora a distinção entre os vencedores e os demais que não participam dessa vitória. Quem são? O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui está uma distinção, né? Essa distinção, Malaquias 3,18 fala dela. O que Malaquias fala em 3,18? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Se você ler essa lista do versículo 8, você fica pensando, parece que há uma discriminação aqui, né? Não há não, gente. Olha, há covardes que se converteram, há incrédulos que creram, há abomináveis que deixaram de ser abomináveis, há assassinos que creram, deixaram de ser assassinos, impuros, feiticeiros, toda essa lista de pessoas aqui, muitos dessa lista, muitos que pertenciam a essa classificação, creram em Jesus e foram transformados. Esses aqui citados foram os que recusaram crer, os que não aceitaram Jesus. Então são covardes que resolveram continuar sendo covardes, incrédulos que continuaram, decidiram, optaram por isso. Uma coisa que a gente tem falado, repetido aqui no Apocalipse, é a questão da pessoa não assumir a sua culpa, querer transferir a responsabilidade. Tiago faz uma advertência que parece absurda, né? Mas é que inconscientemente é o que acontece com o ser humano. Tiago fala assim, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Então tem pessoas que jogam na cara de Deus, ou que põem a culpa em Deus do seu erro, do seu pecado. Então o Apocalipse aqui adverte, o vencedor herdará tudo isso que está descrito, ele está incluído nisso. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Na carta de João lá no Novo Testamento fala assim, agora somos filhos. Você nem sabe o que estamos para ser. Você nem sabe o que vai ser revelado que sejamos. E aqui o Apocalipse diz, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Não é? Então de fora estão os que não creem. Não é? E agora vamos ver a detalhada descrição da Nova Jerusalém. Eu gostaria que alguém lesse para mim, agora de 9 a 14. 5 versículos seguidos. Essa cidade que desceu, a gente viu lá no versículo 2, que abriga o santuário da morada de Deus com os homens. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Essa cidade, dentro dela tem um tabernáculo. Como é o nome dela? O Senhor está aí. A gente viu lá em em Ezequiel, não é? O último versículo de Ezequiel, o Senhor está ali, é o nome dessa cidade. Vamos ver agora a descrição dela. Alguém leia para mim, por favor, Apocalipse 21, 9 a 14. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, vem,
mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então as portas da cidade, né, têm os nomes das 12 tribos, tem. E os fundamentos da cidade têm o nome dos 12 apóstolos, tem. Os 144 mil, todos os salvos. Os salvos são de toda tribo, língua, povo e nação. Ah, mas é a nação de Israel, foi a nação do sacerdócio. Foi a nação que Deus escolheu para, por meio dela, profetizar. Para, de dentro dela, nascer o Messias. O estrangeiro precisa ser amado, respeitado. Isso foi dito a Israel, porque Israel foi estrangeiro no Egito. E agora estava sendo estrangeiro na Babilônia. Então essa é a descrição detalhada da cidade que abriga os salvos. Não é? Eu vou pedir paciência a você que me ouve para ouvir de novo Ezequiel. Vamos ler Ezequiel 48, 30 a 35, só para a gente ouvir de novo. Não é? É o finalzinho, são os 5 versículos finais de Ezequiel, mas para você conferir que essas 3 portas, as 12 portas divididas de 3 em 3, aparecem já em Ezequiel. E João aqui, ele faz uma atualização dessa profecia, não é? Vamos ler? São estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Só para ouvir de novo, né? O nome da cidade, né? Que fantástico, que maravilha, que visão maravilhosa a gente tem quando a gente abre Apocalipse 21, 22, não é? E a gente se projeta com ela, se projeta nela, e a gente divisa o que vai ser a nossa realidade, habitando com Deus, com o tabernáculo dele entre nós, definitivamente entre nós, e a glória dele resplandecendo para sempre. A gente vai ver aí que a cidade não precisa de luz, porque a glória dele é permanente. Vamos pular para a descrição da Nova Jerusalém. Olhem as medidas, nós não vamos a Ezequiel, tá bom? Vamos deixar para você depois pesquisar nos capítulos finais, mas as medidas simétricas da cidade estão em Apocalipse 21, 16 e 17. Leiam para nós. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Isso é, então, uma simetria, uma perfeição, não é? Essa cidade representa a perfeição das cidades, o que as cidades, desde a Torre de Babel, nunca foram, porque ali foi uma torre à desobediência, uma torre à rebeldia, né? Uma torre à dispersão. E a gente, quando estuda o Pentecostes, a gente vê que o Evangelho é um convite à congregação, não é? O Evangelho é para ser pregado para toda a tribo, língua, povo e nação, para que haja o quê? A preparação para morar nessa cidade, porque o acesso a essa cidade é o Evangelho. É o Evangelho. Vamos ver aqui a estrutura. Interessante essa descrição, gente. Permitam-me de novo. Alguém vai ler para mim Apocalipse 21, 18 e 20.
E alguém vai lá em Ezequiel 28, 13 e 15. Alguém vai ler para mim Apocalipse 21, 18 a 20. A estrutura e os fundamentos de pedra preciosa e ouro da cidade. Presta atenção numa outra restauração, não é? Porque lá em Ezequiel, a gente tem Ezequiel 28, 13 e 15, um problema posto. Um problema posto anterior à criação do mundo. A gente vai ver. Então vamos ler Apocalipse 21, 18 e 20 para a gente entender? A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. E o que diz Ezequiel, gente, sobre pedras preciosas? Lá no início, 28, 13 a 15. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse é um aspecto negativo, concordam? No monte de Deus havia um querubim que habitava no meio das pedras. Ele foi, tudo ali é com respeito ao passado, né? Então até isso está restaurado, gente. A influência do querubim que foi expulso, né? Judas diz lá, o penúltimo livro da Bíblia, antes do Apocalipse no Novo Testamento, que os anjos abandonaram o seu domicílio, né? Em Apocalipse 12 a gente viu que o dragão veio arrastando com ele 1/3 das estrelas, 1/3 dos anjos. Até isso se restaura no Apocalipse. Jamais, nunca mais, a influência desse querubim expulso, né, vai atrapalhar, vai prevalecer. Ele nunca mais vai vir para roubar, matar e destruir. Então até essa restauração, a presença dele nessa cidade jamais será sentida, né? Restauradas até a questão dessas representação dessas pedras preciosas, né, que foram afetadas pelo pecado, pelo surgimento da maldade no coração daquele querubim, né? Os efeitos da cidade em meio às nações. Do mesmo jeito, essa cidade, o ministério dela entre as nações, a gente viu, vamos comparar com a Babilônia, né? O ministério da grande Babilônia seduzia as nações, reuniu as nações contra a vontade de Deus, contra os santos de Deus, seguindo o exemplo do dragão que perseguia os descendentes da mulher, os crentes. A gente vai ver o que vai acontecer aí também em Apocalipse 21, 24 a 27, que é o efeito positivo dessa cidade entre todas as outras. Vamos ler Apocalipse 21, 24 a 27, e quem abriu em Ezequiel, deixa aí para ler de 16 a 19. 16 a 19. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Que cidade é essa, né? Que bênção dessa cidade sobre todo o mundo, não é? E agora, o que diz aí Ezequiel 28, 16 a 19, sobre o comércio de uma tal cidade lá de trás? Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura.
Como um peixe a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinzas sobre a terra aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Nós dissemos que historicamente isso aí era a profecia da destruição da cidade de Tiro, que era do reino da Fenícia. Vocês sabem que a Fenícia, o povo fenício foi a internet da antiguidade, né? Se nós temos um alfabeto hoje da maneira inteligente como ele é organizado, a gente deve isso aos fenícios. Então eles eram um povo muito inteligente, muito rico, e viajaram pelo mundo todo, precisavam de facilitar a comunicação com os outros povos. Então eles precisavam facilitar a escrita, o aperfeiçoamento das línguas, e isso eles fizeram muito bem. Tiro era uma das capitais, uma das grandes cidades, e o comércio dela é tido nessa profecia de Ezequiel como exemplo da corrupção que se espalha pelo mundo todo. Então a gente lendo com a cidade de Jerusalém, a bênção dessa cidade é que se espalha pelo mundo todo. Agora, olha a descrição do que acontece em Apocalipse 22, 1 e 2, que a gente não vai ler em Ezequiel 47, mas a gente poderia, lá no capítulo 47, que isso que está escrito aí em Apocalipse 22, 1 e 2, um outro efeito da cidade, não é? Está descrito com detalhe em Apocalipse, em Ezequiel 47. Vamos ler Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha que bênção, né? Cura de doença que a gente mais procura, né? Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, né? Alguém lê para mim Ezequiel 47, 1 e 2? Ezequiel 47, 1 e 2, só para você ver que Ezequiel tem essa mesma visão, não é? Que João está tendo aqui, a visão de uma água restauradora de todas as doenças. Nós vimos no Apocalipse que vai haver um flagelo, houve já no toque de uma trombeta. Eu sei que isso se repetiu no Apocalipse, o mar se torna sangue, todas as fontes a água se torna veneno, absinto, não é? Pois essa água é uma água que vai restaurar todas as águas que existem na terra, né? Ezequiel 47, 1 e 2. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Aleluia. Essas águas, né? Que lá no Apocalipse do Antigo Testamento, que esses trechos proféticos são apocalipses do Antigo Testamento, né? A gente vê essa mesma visão de Apocalipse 22. Agora vamos avançar para o nosso último slide. O trono do céu será o trono da Nova Jerusalém. Aleluia, Deus entre os homens. Alguém lê para mim Apocalipse 22, 3 e 5? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e a sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia, que coisa fantástica, né? A identidade, a identificação de Deus. Gente, Deus, para se identificar conosco, Ele se fez homem na pessoa de Jesus. Isso é mais do que realidade. Só que aqui Ele está se mostrando na sua glória, não é? Ele vai habitar no meio dos homens. Fantástico. O Cordeiro e Deus são a luz da cidade, né? Diz aqui o texto. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão.
Apocalipse 22, 3 e 5, o lugar do trono e a presença de Deus e a presença do Cordeiro. Não é? E aí nós vamos para os versículos 6 e 7, que são uma advertência, que é uma confirmação de que tudo isso que você está ouvindo é verdadeiro. Alguém lê para mim Apocalipse 22, 6 e 7? Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aleluia, né? Para todas as palavras que ouvimos aqui, essas palavras, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. O Espírito de Deus atua no verdadeiro profeta. E Deus aqui envia um anjo, ainda como se fosse um extra, né? Porque pela palavra dos profetas já estava dito, mas ele envia um anjo para que ele mostre aos servos as coisas que em breve Jesus vem sem demora e feliz, cheio de toda alegria, quem guarda as palavras da profecia do Apocalipse, deste livro. O Apocalipse precisa ser um manual para nós, um manual de alerta para a igreja. Nós temos um hino no Inário, né? Eu vou até pedir a Isaac que se prepare para tocar, né? Igreja Alerta. Quando nós terminarmos hoje o nosso culto, que daqui a pouco, menos de 10 minutos, a gente está encerrando, a gente vai cantar o Igreja Alerta, porque isso é uma advertência para nós. O fecho final, o Apocalipse teve uma introdução, lembram-se da introdução do livro? Vamos compará-la com esse fecho do livro? Alguém leia para mim Apocalipse 22, 8 e 9? Apocalipse 22, 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Primeira advertência, né? O anjo, pela presença dele, né? A magnificência no sentido da sua condição, não é? A ideia é que a gente nem olhe para ele, que a gente se ajoelhe. João falou, não, o anjo advertiu João dizendo, somente se adora a Deus. Eu sou servo do Senhor como você é. Bela definição para anjo, né? Conservo, ele é servo tanto quanto nós somos. A primeira advertência é com respeito a não adorar o anjo que traz esse reforço de profecia para os servos do Senhor, né? E o que diz Apocalipse 22, 10 e 11? Uma outra advertência, é a segunda advertência, né? Disse-me ainda, não ceres as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então é uma advertência para que o Apocalipse esteja na internet mesmo, né? O Apocalipse esteja aberto, entendeu? Não cele, não feche, o tempo está próximo. Se você for lá a Daniel, olha, sela Daniel, aqui diz, não sela, deixa aberto, não é? E diz aqui, como nós já dissemos com respeito àquele outro versículo, há muito injusto que deixou de fazer injustiça, há muito imundo que deixou de ser imundo, não é? Então é necessário que esses se convertam. Agora, caso não façam isso, vão continuar o quê? Indiferentes à advertência da profecia. Olha, vão assumir o seu descaso com a profecia. Há uma advertência aqui para que não haja descaso, né? E eles vão ter que assumir a sua indiferença, né? Vamos à terceira advertência, Apocalipse 22, 12 a 15. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia! Não é? Quem é a porta da cidade? João 10, Jesus é a porta da cidade. Eu sou a porta das ovelhas, diz o texto aqui. Então, aleluia, Jesus vem sem demora.
Com ele está o nosso galardão. Bem-aventurado quem teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é a 7ª bem-aventurança no Apocalipse. Esteja certo, são 7, não é? E aí vem uma declaração de final de Jesus a respeito você leu 15? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Exatamente. Fora da cidade, gente. Uma vez alguém me perguntou o que é o inferno. Eu lembrei daquele texto de Jesus que ele fala: na casa de meu pai. Qual é a casa do pai? É o santuário que está no meio da cidade. Porque qual é o nome da cidade? O Senhor está nela. Fora dessa cidade, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar, mas quem é que entra na casa do pai? Quem deixou Deus entrar na sua vida, gente. Se não deixou Deus entrar na sua vida, a cidade vai virar uma Babilônia. Essa cidade não vira Babilônia. Essa cidade, nela não tem uma torre de Babel. Essa cidade, nela não entra o pecado. Então, podemos repetir: feiticeiros, impuros, assassinos, muitos deles se converteram. Idólatras, todo que pratica mentira, muitos que praticavam a mentira passaram a praticar a verdade porque se converteram, aceitaram Jesus como Salvador. Se aqui não acontecer isso com os que estão, essa advertência vai pesar negativamente contra eles. Vamos ler agora a declaração final de Jesus sobre a autoridade da profecia, o 16 e o 17. Alguém pode ler para mim? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Vamos ler todos juntos o 17, para repetirmos o que Jesus manda repetir? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus abençoe, que você receba de graça a água da vida, né? Vamos também todos juntos ler a conclusão do livro. Nós vamos ler agora os versículos 18 a 21. A bênção final está no 21. E nós agradecemos toda essa confirmação da profecia. Agradecemos essa bênção desse anjo que veio reforçar todo o ministério dos profetas, advertindo João que nos deixa esse livro fantástico. Um livro instigante, um livro que mexe com o nosso ideário, né? Que dá uma sacudidela na nossa vida, né? Vamos ler todos juntos? Apocalipse 22, 18 a 21, todos juntos lendo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aleluia. Gostaram da visão? Senhor, muito obrigado por essa visão, Pai. Obrigado por essas palavras que são restauradoras. Palavras, Senhor, que restauram, alegram, colocam diante dos nossos olhos uma visão totalmente, Senhor, diferente daquela que nós tivemos na vez passada. Embora fosse a descrição da vitória dos santos, ainda havia luta, ainda havia manifestação da maldade. E nessa agora, Senhor, a gente vê aquilo que é verdadeiramente a Tua morada conosco, a nossa intimidade contigo, aquilo, Senhor, que toda a criação aspira, todas as pessoas até inconscientemente desejam para si. Ó Deus, satisfaz o coração de tanta gente que está sedenta dessa água da vida.
e que nós possamos ser, que a tua igreja seja esse veículo, porque a gente, Senhor, que precisa ter as escamas dos olhos desfeitas, a venda dos olhos tirada e entender que isso são palavras verdadeiras. A descrição que João faz, Senhor, ela é pictórica, ela é plástica, ela é artística, mas as palavras são fiéis e verdadeiras, Senhor. E a gente tem convicção de que essa cidade é a morada garantida dos que têm o seu nome escrito no livro da vida. Que assim seja, nós agradecemos, nos sentimos confortados e animados para que possamos cumprir o nosso papel até a vinda de Cristo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cante conosco o hino 445. 455. 455. Não é? 455 é o nome, é o número desse hino que nós vamos cantar agora. Você vai cantar conosco porque ele é uma advertência à igreja, para que ela esteja alerta, não é? O mestre está chamando, já marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo, perdão real avante, sem avante, unidos e sempre ao avançar. Também aqui de semear, marchar sem avante, marchar sem erguendo, perdão real avante, sem avante, unidos sempre para avançar. Glória, glória, canta imensa multidão, consagrando todo o vosso coração, ao de nos obedecer. Eu quero executar, então é louvores a nos avançar. Desperta, igreja, o teu poder exerce aqui, fazendo a todos teus tu conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar sem avante, marchar sem erguendo, unidos sempre a avançar. Glória, glória, canta imensa multidão, consagrando todo o nosso coração, ajuda-nos a obedecer, seu querer executar, então é louvores ao nos avançar. Igreja alerta, o dia prometido vem contar, clamado são não será, por toda paz, o bem amado Redentor, eterna glória e honra no louvor terão. Marchar sem avante, marchar sem querido, perdão real avante, sem avante, unidos eles sempre a avançar. Glória, glória, canta imensa multidão, consagrando todo o nosso coração, ajuda-nos a obedecer, seu querer executar, então é louvores a nos avançar. Amém. Estejamos alerta, né? Terça-feira nós vamos estar aqui com a continuidade do estudo do livro de Jó. Vai ser 19 horas aqui no Acre e 21 horas aí
no horário de Brasília, viu? Deus te abençoe. Dê lá o nosso like, né? Quer dizer, o seu like lá no YouTube, para a gente chegar nos 500 mil, tá? Um grande abraço, Deus te abençoe.